Abra a Bíblia comigo em Deuteronômio 33. Alguém repita 33. Faz bem à saúde dizer 33, não é? 33. Deuteronômio, quinto livro do Pentateuco. A Bíblia diz, Deuteronômio 33, diz no verso de número 12: de Benjamim disse, Moisés vai abençoar Benjamim, a tribo de Benjamim, diz: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Há uma outra tradução que diz, de Benjamim diz: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. A ideia é a mesma. Simplesmente aqui diz: habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. O nome Benjamim, já sabe que é um nome hebraico. Benjamim significa filho da felicidade, ou filho da mão direita. É o que significa Benjamim. E Benjamim foi uma pessoa que gozou de um grande privilégio. A Bíblia diz que Jacó, ele teve duas mulheres, era casado com duas irmãs, na época em que a poligamia era permitida, e um homem podia casar com duas mulheres, ou até mais, se elas fossem mulheres livres, portanto, mulheres ou solteiras ou viúvas, ou divorciadas legalmente, e ele tinha a obrigação de tratar a todas da mesma forma, cuidar de todas da mesma maneira, dar a todas por igual, não podia fazer diferença. Mas haviam sempre diferenças. E no caso de Jacó, vocês sabem, Jacó teve duas mulheres, Leia e Raquel. Raquel era a mulher que ele sempre amou, era a mulher da sua vida, o seu grande amor. Por Raquel, Jacó trabalhou 14 anos sem receber salário. Foi como que um dote que ele pagou a Labão, seu tio, que era o pai de Raquel. E o tio o enganou, porque quando ele disse ao tio que queria casar com Raquel, a filha mais nova, o tio disse: então trabalhas para mim 7 anos sem salário e eu te darei a minha filha. O acordo foi feito, resultado, Labão, o tio, o enganou e enviou para o casamento a filha mais velha. Logicamente, você não está a pensar que os casamentos naquela época eram feitos como hoje, em que a noiva vem, todos vêm a cara. Não, naquele tempo era diferente. Primeiro tratava-se de tudo e depois mandava-se entregar a mercadoria. Pode rir. E quando o Jacó recebeu a mulher, já depois do casamento completamente selado, tudo tratado, tudo resolvido, ele descobre que afinal não é a mulher por quem ele trabalhou os 7 anos, é a mais nova. Foi queixar-se ao tio. O tio diz: aqui na terra temos um costume, nunca casa a mais nova sem a mais velha ter casado. E então o tio aproveitou e mandou primeiro a mais velha, pensando que depois a seguir ele ia querer a mais nova. A mais velha tinha uma fraca figura, era uma moça que sofria dos olhos, devia ter conjuntivite primaveril. É o que diz a Bíblia, só estou a dizer o que diz a Bíblia. Tinha uns olhos baços, era uma moça com um olhar meio estranho, um olhar pouco saudável, não tinha muita beleza. E o tio pensou: levas a mais bonita e depois esta aqui ninguém a leva. Então, e já agora, nunca se esqueça que aquilo que um homem semeia, é isso que ele colhe. E o Jacó, antes de fugir da casa do pai porque o irmão o queria matar, foi o que ele fez ao pai. Quem se lembra aqui? Enganou o pai.
fez-se passar pelo seu irmão Esaú para receber a bênção da primogenitura, e depois o pai veio a saber que afinal ele não era ele, ou Esaú não era Jacó, que Jacó não era Esaú, e ele enganou o pai e acabou enganado. Então ouça isto: aquilo que plantamos nós escolhemos, de bem ou de mal. E o Jacó provou do seu próprio veneno. Então disse ele ao tio: e agora para ficar com Raquel? O tio disse: trabalhas mais 7 anos sem salário e eu dou-te Raquel também. No total, o Jacó trabalhou 14 anos sem salário por amor a uma mulher. Quantos homens temos aqui hoje? Digam eu. Eu só perguntei homens mesmo, machos, homens, eu. Quantos de vocês trabalhariam de graça 14 anos por amor a uma mulher? Por que a risada? Ninguém? Já não há grandes amores, certo? Pessoal, há gente que diz assim, nem 14 dias. Mas Jacó tinha um grande amor por Raquel. Só que é interessante que a Leia, a mais velha, era de fraca aparência e olhos com ramela todo o dia, mas era uma moça que não tinha dificuldade em engravidar. Facilmente ela engravidava. Já Raquel, a bonitona, por quem Jacó se encantou, era estéril. E era estéril como a sua sogra, que se chamava Rebeca, não é? E era estéril como a avó do seu marido, Sara, que também era estéril. E eu estava a contar aos irmãos que descobri que Isaac era um homem de oração. Sabe porquê? Talvez mais do que Abraão, o pai. Porque a Bíblia nunca diz que Abraão tenha orado por Sara para ela dar à luz. Nunca, só se queixava. Não tenho filhos, farto-me de trabalhar e não há filhos. E quando Isaac descobriu que a sua mulher Rebeca era estéril, sabe o que ele fez? Diz que orou por ela, e orou por ela com tanta insistência que o Senhor lhe abriu a madre. Isaac não ficou à espera que o Senhor aparecesse a dizer conta as estrelas, não, orou e orou e orou e orou e orou e orou, e impunha as mãos na mulher. É claro que ele não orava apenas, não é? Ele orava e o resultado foi que o Senhor lhe abriu a madre e ela concebeu. Então Jacó amava Raquel e Raquel era estéril. Entretanto, começou uma guerra em casa entre as mulheres. Era uma guerra terrível, porque Leia começou a dar filhos a Jacó e Raquel, ela era estéril, não podia. Então Leia, como sabia que o amor do marido era para a sua irmã, ela começou a picar a irmã. Ele ama-te, mas quem lhe dá filhos sou eu. E então Raquel vingou-se e foi buscar a sua escrava e deu a escrava ao marido, para que o marido gerasse filhos na escrava, e quando teve filhos da escrava, disse à irmã, também já tenho filhos, não saíram de mim, mas saíram da minha escrava. Depois a irmã, a Leia, ela disse, pois agora eu vou me vingar também. Pois agora vou fazer a minha vingança também e vou buscar a minha escrava e dar ao meu marido. E o meu marido vai ter filhos pela minha escrava para que eu tenha sempre muito mais do que tu. E era uma guerra terrível naquela casa por causa dos filhos. Inclusivamente você sabe que a Bíblia conta que um dia até fizeram para lá um negócio de afrodisíacos. As madrágoras, é assim que se diz? É?
É madrágoras, que se diz. É uma planta ou um fruto que é afrodisíaco, que faz. Está na Bíblia. E um dia elas, acho que apareceu lá alguém em casa, não me relembro bem a história, não sei se era um filho de uma, sei que fizeram para lá um acordo e uma vendeu o afrodisíaco à outra em troca de ficar com o marido aquela noite. Aquela casa, aquilo era uma coisa literalmente do outro mundo. Mas é uma história que vale a pena ler. E diga aos irmãos, se alguém aqui gosta de novelas, leia a história de Jacó, porque a história de Jacó, a vida de Jacó, a casa de Jacó é uma novela completa. Mas há uma altura que Deus abriu o ventre de Raquel. Deus a curou e Raquel, dela própria, ela só teve 2 filhos. E olhe que 2. O primeiro filho que Raquel tem é logo um rapaz chamado José. Alguém se lembra de José? Que esteve no Egito, que foi governador do Egito e do mundo inteiro. Não era filho de Leia, não era filho das escravas, das mulheres do pai, era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava, por quem ele trabalhou 14 anos de graça, e quando Deus lhe abre o ventre, o filho que lhe dá é o mais especial da família, José. Depois ela ficou grávida uma segunda vez, e ela tem um filho, mas o parto corre mal. E quando a criança nasce, Raquel toma a consciência de que vai morrer. Ela não suportou o parto foi ruim, a criança salvou-se, mas ela morreu. Mas quando a criança nasceu, e ela ainda viu a criança sair do seu ventre, ela deu um nome à criança. Ela disse: esta criança vai se chamar Ben-Oni. E Ben-Oni significa o filho da minha aflição, o filho da minha tristeza. Porque por causa deste filho eu morro. E este foi o primeiro nome de Benjamim, foi Ben-Oni, filho da aflição, filho da tristeza. Mas passado algum tempo o pai agarrou na criança e pelo amor que tinha a Raquel, Jacó disse: não, o seu nome não será Ben-Oni, porque este é filho de um grande amor. O seu nome será Benjamim, que significa o filho da minha felicidade, o filho da minha mão direita, o filho, a partir de agora, mais amado por mim. E se você olhar a história de Jacó, Jacó amava os filhos de Raquel de um modo especial. José e Benjamim. Havia ali uma diferença. Porque José, diz a Bíblia, que Jacó nem o deixava ir trabalhar no campo. Ele ficava em casa com o pai. Diz a Bíblia que o pai lhe mandou fazer uma túnica toda às cores, de mangas largas. E quem usa mangas largas não trabalha. E ele usava umas túnicas lindíssimas, José, com umas mangas largas, porque estava em casa, era o orgulho do pai. Depois tinha o Benjamim, era um tesouro para o pai. Lembram-se quando José já estava no Egito, como governador, eles foram buscar comida, os irmãos, e José começa a requerer que eles tragam Benjamim, porque se não o trouxerem, ele não lhes vai dar comida. Alguém se lembra disso? Tragam aqui o vosso irmão mais novo, porque senão não vos darei comida. E quando os filhos disseram ao pai Jacó: o governador do Egito quer que nós levemos Benjamim. O pai disse: Benjamim não, já perdi José, porque ele pensava que tinha perdido José. Já perdi José,
Benjamim não, este não vai, este não sai daqui. E há um dos irmãos que diz: pai, eu ponho a minha vida pela vida dele, eu levo o Benjamim, e se eu não o trouxer de volta, tu podes matar a mim, se eu não trouxer de volta o teu filho Benjamim. Então a gente percebe que Jacó tinha um amor muito especial por Benjamim e por José, que eram os filhos do seu grande amor. E diga aos irmãos: um grande amor é sempre um grande amor, e os frutos de um grande amor são sempre os frutos de um grande amor. Portanto, um grande amor é um grande amor, e faz falta à vida toda a gente. E quem nunca teve um grande amor na vida tem falta de sal. É bom ter um grande amor na vida, ou viver-se um grande amor na nossa vida. Amém? Agora, quando Moisés vai abençoar a Benjamim, eu quero ver consigo o que diz aqui a Escritura. Verso 12. De Benjamim diz: o amado do Senhor. Alguém repita a expressão amado. Benjamim era amado pelo pai, era amado por Deus. Havia ali alguma coisa entre o pai e Benjamim, e entre o céu e Benjamim, porque a palavra diz: Benjamim, o amado do Senhor. Benjamim, durante toda a sua vida, gozou de privilégios. E eu gosto da palavra privilégio. Alguém repita comigo, com a boca toda: privilégio. E quero mostrar aos irmãos aqui hoje que nós somos um povo cheio de privilégios divinos. Quantos aqui se sentem povo privilegiado, filhos de um grande amor, o amor que Deus teve por nós ao nos enviar Jesus para salvar a nossa alma e fazer de nós pessoas cheias de privilégio? Alguém repita: eu sou um privilegiado. E antes de entrar na bênção propriamente dita, eu quero ler com os irmãos Mateus 11, 25 e 26, que fala precisamente sobre o nosso grande privilégio. Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Alguém repita comigo a expressão pequeninos. Quantos aqui se sentem pequeninos? Se aqui há algum pequenino de Deus, diga: eu sou. Graças a Deus que você reconhece que é um pequenino, porque a Bíblia diz que Deus só revela a sua graça, Deus só revela as suas verdades aos pequeninos. Pequeninos são pessoas privilegiadas. Por isso, tu não estás aqui por acaso, não estás aqui por sorte, estás aqui por causa de um privilégio de Deus dado à tua vida. Reconhece que é um privilégio estares aqui, entenderes o que tu entendes, porque a graça de Deus não é para toda a gente. A graça de Deus é para pessoas que têm o privilégio de receber, os olhos abertos para entender as coisas que são do Senhor. Alguém aqui sabia que ninguém consegue entender as coisas de Deus se não for através de uma ação do próprio Espírito de Deus? A Bíblia diz: o homem natural não pode entender, não consegue discernir. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas, não percebem. E enquanto uma pessoa não tem a revelação a respeito de quem é Jesus e da palavra, essa pessoa pode crer em Deus, mas não passa de um religioso. Aquilo que nos torna filhos de Deus e a vivermos a plenitude das coisas de Deus é a revelação que nós recebemos. É quando o Espírito Santo nos abre os olhos e a gente percebe as coisas por revelação, por Deus, pelo Espírito.
A Bíblia diz, quando o Espírito Santo vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. É uma ação de Deus. E aqui Jesus, vendo tanta gente à sua volta, gente que ia, gente que vinha, gente que concordava, gente que discordava, levantou os braços e Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Tu escondeste. Alguém repita a expressão esconder. Não ouvi. Tu escondeste estas coisas a sábios e entendidos e revelaste isto. Revelaste. Quem revelou? O Pai revelou a pequeninos. Então diga aos irmãos que esta palavra me esmaga a todos. Esta palavra esmaga-me todos. Quando eu leio esta palavra, eu passo a perceber que eu estou aqui não porque eu quis, não porque eu sou bom, não porque eu sei, não porque eu levantei o braço e disse: pronto, eu vou lá receber esse Deus. Não, eu estou aqui porque eu ganhei o privilégio, a graça de Deus me deu o privilégio de conhecer esta verdade, poder ser um filho do Senhor e servir a Jesus de todo o meu coração. Eu não estou aqui, irmãos, eu não estou aqui, digamos que a fazer um favor ao céu. Eu estou aqui numa dívida tremenda que eu tenho para com Deus, porque Ele me deu o privilégio de entender, de compreender a sua verdade. Pense da mesma forma, é um privilégio que nós temos em conhecer a Jesus. Alguém repita: privilégio. Leia também comigo 1 Coríntios 1, no verso de número 27 e 28, tem aqui uma palavra muito, muito interessante, consoladora. 1 Coríntios 1, 27 diz: pelo contrário, Deus escolheu. Alguém repita a expressão escolheu. As coisas. Coisas aqui são literalmente pessoas. Deus escolheu pessoas loucas deste mundo. Há aqui alguém que pode levantar o braço dizendo: eu reconheço que eu sou louco. É que se você me disser: eu não sou, então está tramado. Porque a Bíblia diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Há gente que me diz assim: bispo, falaram mal de si. O que é que disseram? Disseram que você é um maluco. Então está certo. Disseram que o senhor é louco. É verdade, está certo. Ainda bem, graças a Deus. Se eles dissessem que eu sou esperto ou inteligente, muito sábio, ficava preocupado. Porque a Bíblia diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Há gente que me diz: pastor, eu sou muito fraco. Olha, graças a Deus, Deus escolheu coisas fracas para envergonhar coisas fortes. E diz o 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Enquanto gente que diz: ninguém me liga, então está dentro da palavra. Ninguém quer saber de mim, todos me abandonaram. Então é isso mesmo, por isso é que estás aqui. Deus escolheu coisas humildes e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. É um privilégio. Por isso é que normalmente nas igrejas a maior parte das pessoas é ex. Há aqui algum ex-bêbado, ex-doente, ex-deprimido, ex-pobretana, ex-possesso, ou ex-endemoninhado, ex-bruxo, ex-vidente. E qualquer um de nós tem um ex na vida, ex-fracassado. Já foi, já não é. Graças a Deus, porque Deus escolhe coisas que não são, coisas desprezadas,
coisas humildes, coisas consideradas loucas, para confundir aquelas que pensam que são e afinal não são. Estás no lugar certo, louva a Deus por isso. És um privilegiado. Bênção de Benjamim. Privilégio. Privilégio. Bem, mas a bênção de Benjamim é uma bênção que tem uma palavra-chave. E vocês sabem que em todas as bênçãos eu trago uma palavra que é a palavra fundamental da bênção. A palavra-chave da bênção de Benjamim, a palavra-chave da bênção de Benjamim é proteção. Alguém repita: proteção. Porque quando nós lemos a palavra, há de reparar que a Bíblia diz que ele habitará seguro, que o Senhor o protegerá, que o Senhor o defenderá. Não é assim que diz na sua Bíblia? Deuteronômio 33, verso 12: todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Então a palavra-chave da bênção é proteção. Alguém repita: proteção divina. Não é a proteção humana, não é a proteção dos homens, é a proteção que Deus nos dá, é a proteção divina. E a melhor proteção que há neste mundo ainda é a proteção de Deus. Há gente que confia em ferraduras, em patas de coelho, há gente que confia em amuletos. Eu confio no Senhor e confio na sua palavra. E confiando no Senhor e na sua palavra, você pode ter a maior proteção que alguém pode ter na sua vida. Amém? Alguém repita comigo: o Senhor é quem me protege, é quem me guarda de dia e de noite, diz o Salmo 121. Mas agora ouça, a proteção de Deus não é alguma coisa que venha à nossa vida apenas porque nós vimos à igreja, frequentamos cultos. A proteção de Deus não resulta de você estar aqui e cantar e dizer aleluia e dizer amém. Não, a proteção de Deus é alguma coisa que se alcança através também de conhecer o caminho e caminhar por esse caminho que nos leva à proteção divina. E é isso que vamos tratar rapidamente esta noite. Em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos que Deus nos protege através, escreva nos seus apontamentos, através de conhecimento que Ele revela a nós. Toda a gente abra em Provérbios 4, e Provérbios 4 diz no verso de número 5, Provérbios 4, verso de número 5 e 6. E olha que interessante aquilo que diz a palavra do Senhor. Provérbios 4, 5 e 6. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Diz o verso 6: não desampares a sabedoria, ela te guardará, ama e ela te protegerá. Alguém repita comigo esta expressão: a sabedoria protege. O conhecimento revelado por Deus é um muro de proteção à nossa vida. Então Deus protege-nos, em primeiro lugar, através do conhecimento que Ele nos revela. Por isso é que nós temos que ter uma igreja que nos ensina a palavra. Não podemos ter uma igreja que só canta, que só salta, que só grita, que só diz aleluia, pede oferta, põe a mão na cabeça. Tu tens que ter uma igreja que te ensina a palavra, que te abra a escritura, que te exponha a verdade, que te ensine. E depois tens que aprender. E para aprender tens que ouvir com ouvidos de ouvir.
Tens que estar atento, tens que ouvir, tens que receber a palavra, o ensino, a revelação. Porquê? Porque quanto mais tu souberes da verdade de Deus, mais protegido tu vais ficar. Os irmãos não concordam comigo que nós já nos livramos de muitas situações complicadas porque aprendemos verdades da Bíblia na casa de Deus? Quantas coisas nos foram ensinadas e nós aprendemos, e quando precisamos dessas coisas reveladas, elas se mostraram fundamentais, porque não nos deixámos enganar, porque aprendemos. Não fomos na conversa de certas pessoas porque aprendemos a discernir pela palavra. Não fizeram ninho na nossa cabeça porque nós havíamos aprendido a palavra. Não nos enrolaram nos seus esquemas porque nós havíamos aprendido a palavra. Não nos roubaram aquilo que tinham com falinhas mansas porque nós havíamos aprendido a palavra, estávamos alerta. Porque grande parte das pessoas é enganada porque não conhece a palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos e conhecemos, não é fácil nos enganarem, nos enrolarem. Mas há muita gente que sofre prejuízo, sabe porquê? Ora muito, mas não conhece a palavra de Deus. E há uma proteção que se levanta ao nosso redor por conhecermos a verdade, conhecermos a palavra. Quanto mais conheceres da palavra, maior será a proteção de Deus na tua vida. Quanto mais tu sabes, quanto mais tu conheces desta palavra, desta revelação, mais defendido tu estás. Por isso é que a Bíblia diz em Oséias: o meu povo sofre porque ele não sabe. Como ele não tem conhecimento, ele é enganado. Como ele não tem conhecimento, o meu povo cai em armadilhas. Mas quando o meu povo sabe e conhece a palavra, conhece a verdade, não é fácil ser enganado. Então diga aos irmãos, a parte mais importante da reunião é esta. Eu repito, a parte mais importante da reunião é esta. Porque agora tu estás a aprender alguma coisa da palavra. E é aquilo que tu aprendes da palavra que te vai livrar. Agora repare, há gente que não aprende, não quer aprender, não quer ouvir, não participa, não se envolve na parte mais importante. Mas depois, quando está cheio de problemas, quer ajuda. E problemas que muitas vezes eram evitáveis, se ficasse mais atento àquilo que ouve e aprendesse de coração aquilo que lhe é ensinado. Não fuja da palavra, procura a palavra, procura ouvir e aprender, porque quanto mais conheceres da palavra, maior será a proteção ao redor da tua vida. A Bíblia diz, verso 6, leia comigo: não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama, ela te protegerá. Conhecer, saber a verdade, ter a revelação da Escritura, aprender as coisas de Deus é uma proteção, é uma defesa para a nossa vida. Bem, em segundo lugar, Deus nos protege pelo nosso viver em temor. Alguém repita comigo a expressão temer ao Senhor. O Salmo 34 diz no verso 7, é um verso que os irmãos conhecem tão bem, e eu quero ler com vocês porque é muito interessante. 34, 7. 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há gente que não lê com atenção esta palavra. A Bíblia não diz que o anjo vai livrar qualquer pessoa, diz: o anjo vai livrar quem teme ao Senhor. Então, quando nós vivemos em temor a Deus, o que é temer a Deus? Temer a Deus significa viver na prática da palavra. Temer a Deus é conhecer a verdade e praticá-la com convicção. É viver, é praticar. Por cada vez que eu pratico a palavra, eu estou a dizer: eu creio naquilo que Deus diz, e a prova que eu creio é que eu vivo.
eu pratico. Isso é temer a Deus. Temer a Deus não é um medo. Alguns dizem, temer a Deus é respeito. Mas qual respeito? Estou cansado de ver gente que vem à igreja com todo o respeito. Vai embora, é um malandro. Isso do respeito é o quê? Temer a Deus é ter muito respeito por Deus. O que é isso, o respeito? Respeito? Só se o respeito for praticar a palavra. Isso tudo bem. Olha, temer a Deus é aquilo que José fez no Egito. Quando foi aliciado para ir para o adultério com a mulher do patrão e fugiu dela e disse, não vou, porque vou pecar contra Deus. Isso é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é eu praticar a palavra. E a Bíblia diz que quando alguém teme ao Senhor, o anjo vai livrá-lo. Então muita gente passa por situações meio complicadas e diz, onde é que estava o anjo? Ele não me livrou. Bem, o anjo livra quem teme. Será que a pessoa vive no temor ao Senhor? E quero avisar os irmãos que aqui na nossa igreja não trocamos de anjo, como alguns trocam. Oração para trocar de anjo. Vocês têm um anjo. Há aí um anjo que te protege, que anda contigo, diz a palavra. Está a acontecer-te coisas ruins, é o anjo que está fraco. Temos que mudar de anjo. Venha cá, vamos fazer a oração da troca do anjo. E o pessoal acredita e vai para trocar de anjo. Eu já vi, eu vi, não me contaram. Eu vi, eu ouvi, vi e ouvi. A oração e tudo. Senhor, troca o anjo desta pessoa, porque este anjo está fraco. Este anjo que veio para a proteger anda fraco. Porque tem acontecido muita coisa ruim, é porque o anjo está frouxo. Oh Deus, troca o anjo. Oh irmãos, você acha que anjo fica fraco? Nós é que ficamos fracos e não praticamos a palavra. Agora a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então viver no temor ao Senhor nos traz proteção. A prática da palavra, viver aquilo que temos aprendido. Veja Provérbios 11, verso 6. Provérbios 11, 6 diz algo interessante também. Você vai ler na sua Bíblia. Provérbios 11, verso 6. A Bíblia diz assim, a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Uma outra tradução diz, a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Agora pergunto aqui aos irmãos, será que vale a pena praticar a palavra de Deus? Ouvimos à igreja, aleluia, glória a Deus, geração que dança e pronto, basta. Não, há que aprender e há que praticar, porque a Bíblia diz que a justiça praticada por um homem reto, justo, temente ao Senhor, o livrará. Então muitas vezes somos apanhados em ciladas porque não praticamos a palavra, porque não andamos no curso da palavra. E como não a praticamos, não vivemos a justiça, não há virtude nas nossas ações, nós acabamos por ser atingidos por coisas que não nos deveriam atingir, porque nos falta um muro de proteção, porque a nossa vida não é comprometida com o temor ao Senhor. Tema a Deus e o anjo do Senhor o livrará de todo o mal. Alguém diga amém. Amém. Vamos para o Salmo 91. Salmo 91 tem a terceira atitude que nos traz proteção de Deus. Salmo 91 diz no verso de número 91, verso 14:
Olha o que diz aí na sua Bíblia, 91:14. Achou? Eu vou ler. Porque a mim se apegou com amor, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. A terceira atitude que nos traz livramento, a terceira atitude que nos traz proteção divina, é pegar-nos a Deus não por interesse. É pegar-nos a Deus não porque temos necessidade, mas é pegar-nos a Deus porque nós o amamos de todo o nosso coração. Deixe-me fazer uma pergunta e responda sinceramente a você próprio. Por que é que está aqui esta noite? O que é que o trouxe? Veio cá por quê? Porque tem problemas para resolver. Como disse alguém, eu vou porque não tenho melhor lugar para ir. Em vez de ficar aqui em casa sozinho, sempre vou no autocarro, converso com pessoas, ouço músicas, animo, tomo café, depois volto para casa, passei bem a noite. O que é que o faz vir à casa do Senhor? O que é que o faz sacrificar-se para vir até aqui? O que é que o traz à casa de Deus? Eu não sei, você é que sabe. Cada um sabe o que é que está dentro do seu coração. Mas irmãos, se eu venho porque é o meu dever, se eu venho porque é a minha responsabilidade, se eu venho porque eu dei a minha palavra, se eu venho porque eu tenho necessidades, se eu venho porque eu tenho problemas, eu estou a errar o alvo. O Salmo 91 diz, porque Ele se pegou a mim com amor. Ele pegou-se a mim com amor. E porque Ele se pegou a mim com amor, eu vou livrá-lo. Então há gente que se pega a Deus só por interesse. Pega-se a Deus só porque tem falta. Pega-se a Deus só porque precisa de ajuda. Pega-se a Deus porque a vida está mal. Vamos lá ver se melhora. Pegue-se a Deus porque você o ama. Agora, se não o ama, é que é complicado. Alguém ama ao Senhor aqui? Não brinque comigo. Alguém ama a Jesus? Então, se ama a Jesus, pegue-se a Ele com amor. Agora, como é que alguém ama Jesus e raramente vem à casa dele? Como é que alguém ama Jesus e tem sempre desculpas para nunca vir adorá-lo? Posso saber? Responda-me. Porque eu amo muito a Jesus. Mas vá lá você por mim. Eu oro cá na minha casa. Eu adoro cá na minha casa. Foi isso que Jesus mandou. Pegue-se a Ele com amor. E pegar a Deus com amor é passar tempo com Deus. Lá na sua casa você fala com Jesus. Dizem alguns, e nem me lembro. Tal é o amor que tem. Sabe aqueles casamentos em que ele ama muito ela, mas nem se lembra dela? Nem se lembra dela. No entanto, ele diz, eu amo muito a minha mulher. Nem se lembra dela. Não se lembra e nem tem prazer de estar com ela. Quando uma pessoa não tem prazer de estar com a outra, é porque o amor não é grande coisa. Quando se ama, mas quando se ama a sério, tem-se prazer em estar junto. E não me venham com desculpas rejeitadas. Não aceito desculpas. Não, pastor. Uma pessoa quando está estressada, quando a vida está difícil, quando está naquela altura do mês, quando isto, quando mais aquilo, meus irmãos, quando se ama a alguém, tem-se prazer em estar com a pessoa. Eu não estou a dizer que tem que se estar 24 horas no dia. Mas quando alguém diz que ama, e vê chegar a outra pessoa e diz, já chegaste. Pensava que vinhas mais tarde. Então, mas saíste mais cedo, foi. Não podias ter ficado lá mais um bocado? Desculpa, enganei-me. Que amor é esse?
Isso é um amor que se vende no chinês. Não dura muito. Porque amor que é amor leva uma pessoa a trabalhar 14 anos de graça pela outra. Amor que é amor leva a pessoa a fazer sacrifícios. Amor que é amor dá-se, oferece-se. Amor que é amor tem prazer em estar com a outra pessoa. Alguém me ouviu? Porque se ama. E quando se ama, deseja-se. Quando se ama, quer-se estar. Quando não se ama, é um aborrecimento. É um aborrecimento. Quando o amor anda pelas ruas da amargura, oh meu Deus, ele vem e põe a mão por cima, tira a mão de cima, desinfeta. Quando o amor anda pelas ruas da amargura, oh meu Deus, ela diz, oh meu bem, oh meu amor, para que é isso? Pensas que tens 20 anos, vens agora com essas palavrinhas, para quê, pá? Isso é coisa que já passou. Posso dizer aqui uma forte? Estão prontos? Eu não sei se vocês estão. Há pessoas que desprezam as palavras amáveis e as atitudes doces, carinhosas do companheiro ou da companheira, dizendo que isso já não é para a nossa idade, isso é lai-vos a mais. Mas do amante ou da amante aceitam. Eu não disse que você não estava preparado para ouvir esta? E macacos me mordam, se isto não é uma grande verdade. Há gente que não aceita o carinho da esposa, não aceita as palavras amáveis da esposa, o raio da mulher. Pensa que tem 20 anos, agora vem para aqui com isto. Oh mulher, tens que ver a idade que tens, pá. Não temos idade para essas coisas. Mas daquela que tem fora de casa, até se abana todo. Quando ela diz, oh coisinho, chegaste? Peço um cão de língua de fora. Alô? Estou perdoado, não estou? Sabe o que é que isso significa? Significa que não há um amor genuíno e verdadeiro. Porque quando se ama, nós temos prazer em receber o carinho e o afeto da outra pessoa. Recebemos bem, então é da pessoa que nós amamos. A pessoa que nós amamos está a dizer I love you. Sabe bem, é bom. É a pessoa que nós amamos que está a dizer isso. É a minha maneira de ver o amor. Eu já lidei com gente que bate na família e diz que os ama. Mas você ama e bate. É, pois é. Dá-me estas passagens. Dá-me estas passagens. Mas eu amo-os muito. Quase que os mata de porrada e ama-os. Mas que amor estranho. Deve ser um amor japonês, cheio de kung fu. Oh meus irmãos e minhas irmãs, isto é muito simples, é tipo matemática. Quando se ama, faz-se o bem. Quando se ama, tem-se prazer em estar juntos. Quando se ama, não se sente vergonha da outra pessoa. Sabe que há gente que ama, mas nunca anda na rua de mão dada com o companheiro ou a companheira. É sempre distanciados. Ele à frente, ela atrás. Ou ela à frente, ele atrás. Mãos nos bolsos.
Ela por um lado, ele pelo outro. Vocês nunca caminham de mão dada? Ah, não temos idade para isso. Tem vergonha. E quando se tem vergonha da pessoa que nós amamos, então esse amor está muito mal. Porque quando se ama, tem-se prazer em fazer exibicionismo. Quando se ama alguém, mas quando se ama mesmo, pode ser uma assombração, pode ser alguma coisa que precisa de 21 operações plásticas. Mas quando se ama, tem-se prazer em estar com a pessoa, em dar à pessoa, em exibir a pessoa. Nunca lhe fizeram isso? Nunca veio um cromezinho com uma croma ao pé de si e diz ele cheio de alegria: é o amor da minha vida. E você olha e diz não. Você diz: ah, que prazer. Mas pensa assim: meu Deus, isto foi desenterrado em que cemitério? Mas aquela pessoa ama. E porque ama, tem prazer em mostrar, em dizer: é o meu amor, é a pessoa que eu amo. Porque ama. Então quando se ama não se tem vergonha. Quando se ama, a gente tem orgulho. Quando se ama, babamos. Quando se ama, tem que se ter lenços nos bolsos. Porque facilmente a baba, ela começa a pingar no queixo da pessoa. Porque ama. Agora, quando não se ama, quando o amor é de fachada, é um sacrifício, quando o amor já morreu, já foi sepultado, é os restos do amor que sobraram, a coisa é terrível. Oh, irmãos, há muita gente que em relação a Deus é a mesma coisa. Ah, eu amo tanto a Jesus, eu amo-te tanto, Senhor. Esta porcaria nunca mais acaba. Alguém me ouviu? A sério? Eu quero dar um conselho a certas pessoas apaixonadas por Jesus. Posso? Há gente apaixonada por Jesus que tem que ouvir este conselho. Peça a Deus para não ir para o céu. Peça a Deus para o meter no inferno. Porque se você é apaixonado por Jesus e não aguenta uma hora dentro da igreja, como é que vai aguentar a eternidade no céu? Ouça, sabe o que é que faz? Diz assim: olha, Senhor, eu sou apaixonado por ti, mas mete-me no inferno, por favor, numa secção mais fresca. Naquela secção que nunca passa dos 45 graus. Fique lá. Deus quer encontrar gente que o ama apaixonadamente. Você sabe que eu descobri uma enfermidade. Cantares de Salomão fala dessa enfermidade. É uma enfermidade que toda a gente tem que ter. Todos temos que ter essa doença. Dizem alguns: eu não quero doenças para a minha vida. Dizem outros: está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia fala de uma enfermidade que todos devemos ter. Chama-se a enfermidade do amor. Cantares de Salomão é um romance escrito por Salomão que retrata o grande amor do noivo, que é Jesus, sem tosse alguma. O grande amor do noivo, que é Jesus, pela noiva, que é a igreja. Alguém já leu Cantares de Salomão? Um dia ouvi um pastor dizer: os jovens não leiam Cantares de Salomão, porque Cantares de Salomão é um livro que não é de Deus. Foi um livro que Salomão escreveu quando ele estava já em pecado, quando ele se casou com as mulheres estranhas e adorava aqueles deuses, andava tão pervertido que escreveu Cantares de Salomão. Aquilo é uma vergonha. Vocês não leiam aquilo.
beije-me ele com os beijos da sua boca. Ai, que vergonha, isto não é coisa de Deus. Um pastor dizer uma coisa destas, Cantares de Salomão, é tão de Deus como Romanos, Apocalipse, Mateus, Deuteronômio. É um livro inspirado, só que é um romance que narra a paixão profunda entre Jesus e a sua igreja. E então a Bíblia conta lá que a noiva está enferma e que a enfermidade da noiva é o amor. O que é que isto significa? Significa que Deus quer que nos peguemos a Ele, não porque nós temos necessidades ou problemas, mas porque nós o amamos com todo o nosso coração. E então diz a Bíblia, porque a mim se apegou com amor, eu vou livrá-lo. Quando uma pessoa se pega a Deus com amor, Deus vai livrar essa pessoa. Então Benjamim era um amado do Senhor, do Pai e de Deus. E o Senhor diz, eu vou livrar-te em todo o tempo da tua vida. Amados irmãos e irmãs, proteção é para nós, mas não é para qualquer um. Construa o caminho da proteção, através do conhecimento revelado que Deus lhe envia, através do temer ao Senhor e através do pegar-se a Ele com amor. Muito obrigado. Em quarto lugar, Deus protege-nos quando nos refugiamos no seu esconderijo. O Salmo 91 diz no verso 1, alguém leia comigo? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ouça bem, o Salmo 91 foi escrito por Moisés depois da praga da morte dos primogênitos ter passado. Nenhum primogênito foi atingido, todos foram guardados, e Moisés escreveu o Salmo 91, que retrata a Páscoa, a passagem do destruidor. Agora a Bíblia diz que eles foram protegidos porque se esconderam no esconderijo do Altíssimo. E há gente que pensa que o esconderijo do Altíssimo fica no Areal Gordo. Outros pensam que o esconderijo do Altíssimo é na Estrada da Penha ou em algum outro lugar assim. E não é, meus amados. O esconderijo do Altíssimo é um lugar invisível. É um lugar espiritual. Tu podes estar no meio da guerra, tu podes estar na Líbia, o Gaddafi contra os rebeldes e os rebeldes contra o Gaddafi, e tu no meio daquela confusão estás no esconderijo do Altíssimo. Porque o esconderijo do Altíssimo não é uma casa, não é um lugar físico. O esconderijo do Altíssimo é um lugar espiritual que se constrói. Agora ouça, está pronto? Como foi que Israel se escondeu no esconderijo do Altíssimo? Primeira coisa importante, foi preciso que Deus lhes enviasse um profeta. Segunda coisa importante, foi preciso que o profeta lhes trouxesse a revelação específica de Deus. Terceira coisa importante, foi necessário que eles obedecessem exatamente à instrução que Deus lhes deu. Então muita gente pensa que esconderijo do Altíssimo é estar aqui na igreja. Eu não me quero ir embora daqui porque eu sinto-me protegido aqui. Não, você não se sente bem, é na sua casa e tem problemas na vida, e aqui você convenceu-se que está longe dos problemas e sente-se melhor. Mas a casa não é um esconderijo. O esconderijo é espiritual. E como é que Israel chegou a esse esconderijo? Primeira coisa, Deus lhes enviou um profeta chamado Moisés.
E Deus, em tempos difíceis, sempre nos envia homens que Ele ungiu para depois nos dizerem o que temos que fazer. Alguém sabia que Deus nunca faz nada na terra? Alguém repita nada. Não ouvi. Nada. Deus não faz nada na terra sem primeiramente o ir contar a um profeta. Alguém ouviu o que eu disse? Eu repito. Deus não faz nada na terra sem o contar primeiramente a um profeta. Diz o livro de Amós. Quantos aqui sabiam que Abraão era profeta? Muita gente não sabe, mas a Bíblia diz, há um verso, um pequeno texto, que fala que Abraão era profeta. Por isso é que Deus enviou os anjos para dizerem a Abraão o que ia acontecer a Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, mas como Deus não faz nada sem o contar a um profeta, primeiramente o contou ao profeta Abraão aquilo que ia fazer. Por isso é que diz a palavra que Deus disse: posso eu esconder a Abraão o que eu vou fazer? Não posso, porque eu não farei nada na terra sem o contar a um profeta. Vocês lembram-se de Samuel? Há uma história muito estranha na Bíblia. Vocês lembram-se quando o Senhor apareceu a Samuel, o menino Samuel, e falou com ele de noite: Samuel, Samuel, Samuel. Quem se lembra do Samuel? E Deus contou a Samuel naquela noite, era ele uma criança, Deus contou-lhe o que ia fazer na casa do sacerdote Eli. Deus disse: chegou a hora do juízo na casa de Eli, porque os filhos de Eli são os ordinários, que é à porta do templo. Eles têm tido práticas de imoralidade com outras mulheres à porta do templo. Eles têm contaminado as coisas santas com as suas atitudes. E o pai, disse Deus, e o pai não repreende, e o pai não faz nada, e o pai permitiu tudo. Agora chegou a hora do juízo vir à casa de Eli. E nós perguntamos: e Deus vai contar isso a uma criança? E aquela criança ficou a saber de tudo o que ia acontecer. Tanto que o velho Eli apertou o miúdo e disse: o que é que Deus te disse? Disse a criança: eu não posso contar. Deus disse para não contar. Não, conta-me, filho, conta-me tudo. E o miúdo contou. Porquê é que Deus contou aquilo a uma criança? Porque Samuel era profeta. E uma vez profeta, ele era profeta. E Deus nunca faz nada na terra sem o contar a um profeta. E Deus cumpriu a sua regra e veio falar a um profeta menino sobre aquilo que ele ia fazer. Vocês sabem, nós precisamos de verdadeiros profetas. Não é essas pessoas que andam aí com visões. Isso é gente que precisa ser internada numa clínica. Não é essa gente que anda aí a dar palavras aos outros: eu vi, eu senti, Deus disse-me para ti, casa-te com este, casa-te com aquele, compra este carro, vende, olha, Deus mostrou-me que vais viajar pelo mundo inteiro e vais não sei o que, é sempre a mesma laracha, vira ao disco e toca ao mesmo. Eu não estou a falar deste tipo de gente, eu estou a falar de profetas, verdadeiros profetas. E olhe que verdadeiros profetas, eles não dão palavras reveladas a toda a hora. Você não vê verdadeiros profetas a dizer a toda a hora: oh, eu estou a ver, oh, o Senhor está-me a dizer. Verdadeiros profetas trazem palavras ocasionalmente, mas vou-lhe dizer, mas quando as trazem, são palavras que acertam na mousse e que mexem, mas mexem mesmo com a igreja, a vida das pessoas, muitas vezes com as cidades, as nações, o mundo. Moisés era um profeta. Deus enviou um profeta para libertar Israel, e o profeta trouxe a revelação. O profeta disse:
O Senhor quer que sacrifiquem um cordeiro, um por casa, um por família. Vocês pegam o sangue, colocam nas ombreiras das portas e à meia-noite, quando o anjo da morte passar, não vai tocar em ninguém. Ele deu a instrução. Eles tinham que ouvir o profeta, receber a instrução e praticá-la. E quando eles obedeceram à instrução do profeta, eles construíram o caminho que os levou ao esconderijo do Altíssimo. Os irmãos lembram-se que o anjo da morte passou por cima da casa deles? Lembram-se? Eles estavam na casa onde sempre estiveram. Mas de repente aquele lugar tornou-se um esconderijo divino, porque havia sangue na porta, e o sangue estava na porta por causa da obediência à palavra do profeta enviado pelo Senhor para os libertar de lá. Então, o esconderijo do Altíssimo é um caminho que se constrói para se chegar até lá. E quantas vezes na igreja Deus nos dá palavras, Deus nos dá instruções. Quantas vezes sentimos dentro de nós, no nosso espírito, a própria palavra a falar connosco. Por vezes são palavras que, se nós as praticarmos, se as recebermos, se as cumprirmos, criam um caminho que nos leva a um esconderijo chamado esconderijo do Altíssimo. Moramos na mesma casa, temos o mesmo emprego, os mesmos familiares, os mesmos colegas de trabalho, tudo igual, só que há uma diferença. Parece que entramos num esconderijo espiritual aonde nenhuma obra maligna nos consegue alcançar. Constrói-se esse caminho. Então, Moisés disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eles chegaram ao esconderijo, porque Deus enviou o profeta, ele trouxe a revelação, eles creram, obedeceram e entraram num esconderijo espiritual que os livrou, que os guardou da passagem do destruidor. Alguém diga amém. Em último lugar, vamos terminar. Quinta atitude: Deus também nos protege pela nossa generosidade de coração. Alguém repita isto comigo: ser generoso também protege uma pessoa. Alguém crê nisso? Diga ao seu irmão: fonicas estão tramados. Eu acredito no poder da generosidade. Eu acredito no poder que há em fazer bem, em abençoar os outros, em ajudar, em abrir o coração e dar, doar-se, abençoar, fazer o que pode por quem está à sua volta. E quando nós temos um coração generoso, nós levantamos uma proteção à nossa volta. Leia comigo, só vou ler a Bíblia. Salmo 41, e vamos terminar em seguida. Salmo 41 diz no verso de número 1: bem-aventurado, feliz é aquele que acode ao necessitado. Alguém repita a expressão necessitado. Talvez há gente aqui que tenha dito: ó Senhor, abençoa-me, quero comer o bem da terra. Veja lá se de repente pobres não começam a bater à sua porta. E se baterem à sua porta, não os manda embora. Deus está a ver. Há uma canção lindíssima que diz o seguinte: muitos sem saber hospedaram anjos. Por vezes Deus manda a nós anjos desdentados, mal vestidos e a cheirar mal, cheios de fome. E são anjos que Deus manda. E nós, do nosso pedestal, dizemos: se tivesse fé como eu, não estava assim. Se cresce como eu creio, não estava assim. Damos uma lição de moral à pessoa e a pessoa está-nos ali a ouvir, a fazer um grande frete, a ver se lhe damos um pedaço de pão. Sabe, irmãos, hoje há muita gente necessitada neste país. Você não imagina quantos. Olha, esta semana apareceram-nos na Penha 2 famílias com crianças cheias de fome,
a pedir comida para comer para eles e para as crianças. Há irmãos aí que sabem, há irmãos aí que até se compadeceram, foram ajudar e muitos de nós ajudámos. Coisa tristíssima, você ver crianças pequeninas, cheias de fome. E nós temos que nos compadecer. Você deve se compadecer. Nós temos que abrir a nossa carteira e dar a essas pessoas, ajudar. Eu não digo dinheiro, mas olha, comida pelo menos. Deviam ir trabalhar. Oh irmão e irmã, não sei. Agora, eu leio assim na minha Bíblia: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor vai livrá-lo no dia do mal. Alguém me ouviu? Então, quando o nosso coração é generoso, quando o nosso coração é um coração capaz de abençoar os outros, Deus também é capaz de nos livrar a nós do dia do mal. Você sabe que há muita gente que não é guardada por Deus porque simplesmente também nunca está disponível para ajudar a ninguém. Com certeza que você conhece gente tão egocêntrica. O que é um egocêntrico? Um egocêntrico é um animal. Peço perdão, não devia dizer isto. Um egocêntrico é uma pessoa centrada em si própria. É uma pessoa que acha que o mundo gira à sua volta. É uma pessoa que acha que todos têm que viver para lhe agradar. O egocêntrico é aquela pessoa que quer que todos os outros o sirvam. Não serve ninguém, todos têm que os servir. O egocêntrico é, posso dizer, corta aí, irmão, corta aí. O egocêntrico é uma caquinha. O egocêntrico, ele pode magoar a todos, mas ninguém o pode magoar a ele. Ele pode pisar nos outros, mas ninguém pode pisar um dedo. Ai, que me pisaram. Pisaram o dedo. Agora vou ficar com a unha escura. Eu ficar era com a cabeça escura. Alguém me entende? Aplauso silencioso. Que coisa triste. Gente egocêntrica. Não, porque toda a gente tem que perceber que eu sou o grande aqui, eu sou o maior aqui, eu sou o que sei mais, o que tenho mais, o mais velho, o mais idoso. É isso mesmo, é velho mesmo. Egocêntrico. Gente egocêntrica é uma gente triste. Alguém já viu o exemplo de Jesus? Jesus era o Senhor e, no entanto, servia os seus discípulos. Mas há gente tão importante, mas tão importante, eu não sei no que é que eles são importantes, não consegui descobrir, só sei na porcaria que fazem. De resto, se há alguém na casa, oh meu irmão, minha irmã, generosidade de coração é uma coisa lindíssima. Devemos ser pessoas centradas não só em nós, mas em quem está à nossa volta também. Dizem alguns, com o mal dos outros para o seu bem. Então diga isso muitas vezes, porque no dia que o mal bater à tua porta, há muita gente que vai dizer, olha, com o teu mal estou eu bem, porque aquilo que nós plantamos é aquilo que um dia nós vamos colher. Olha, irmãos, o que eu vou dizer é um bocadinho forte, mas eu vou dizer, eu acredito, não é toda a gente, eu não estou a falar que é 100%, mas eu acredito que há muita gente hoje que chegou a um ponto da sua vida que não tem ninguém chega perto, ninguém quer saber, ninguém se lembra, ninguém liga, só por uma razão. É porque essa pessoa foi tão egocêntrica na vida, tão egoísta, e viveu tanto para os seus interesses, que nunca plantou nada em ninguém, que agora está simplesmente a colher daquilo que andou a semear a vida toda.
Exatamente. Por isso é que há gente que às vezes está quase a morrer, passaram 20 anos, ainda não morreu. Conhece? Magro, cadavérico, a gemer. Há 20 anos que é só. Estás melhor, avô. O pessoal diz, não morre, não morre. Não morre não. Ou esta semana que vai morrer. Não é não. Até ao fim do mês morre. O quê? Nem até ao fim do ano. O que é que está aqui a fazer? É tubos por todo o lado. Onde havia um buraco, ter um tubo. Como era preciso mais, fizeram mais buracos para meter mais tubos. Eu acredito que há gente que fica assim no fim da vida, está quase para morrer e nunca morre. Parece que tem 7 vidas, mas é 7 vidas para sofrer. Porque está ali para andar a pagar por aquilo que andou a fazer. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: o mal que fazemos nesta terra é colhido nesta terra. Porque há gente que pensa que fazemos o mal aqui e vamos colhê-lo lá no outro lado. Não, não. Aquilo que plantamos aqui, nós colhemos aqui. Talvez aqui hoje há gente desiludida. Eu fiz bem a pessoas e levei um pontapé na parte de trás. Olha, não ter levado na parte da frente já foi uma bênção. Mas deixe lá, uma nódoa negra a mais também não faz diferença. Eu vou lhe dizer uma verdade: não se canse de fazer o bem. Não, porque eu fui chutado. Deixe lá, uma bola só sobe muito alto se o pontapé for dado com muita força, não é? Então, não se canse de fazer o bem, porque diz a Bíblia, a seu tempo nós ceifaremos. Eu prego uma coisa que eu acredito que é: eu posso colher de onde eu nunca plantei. E passo a explicar. Por vezes nós semeamos numa pessoa e da pessoa em quem nós semeamos tempo, amor, carinho, sacrifício, muita coisa, nós colhemos um pontapé nas costas, na parte de trás. Mas, por vezes, vamos colher honra, carinho, respeito, amizade, coisas boas de pessoas a quem nunca fizemos bem. E pensam alguns: porquê é que esta pessoa me está a tratar assim? Porque você está a colher do bem que fez à outra. Agora, uma coisa é certa: nós sempre vamos colher por aquilo que plantamos, irmãos. Por isso é que vale a pena fazer as coisas certas, porque se não colhermos da pessoa a quem fizemos bem, havemos de colher o bem de uma outra pessoa a quem nunca fizemos nada. Mas a lei, ela vai se cumprir sempre. Não se canse de fazer o bem e de ser generoso. Quem sabe você orou aqui hoje: Senhor, fala comigo. Amanhã batem à porta: tem alguma coisa para comer? Vá-se embora daqui, desapareça da minha vista. E se era um anjo que Deus mandou? Estás a ver? Não sabes? Pode ser. Pastor, um anjo vestido daquela maneira, um anjo com aquele hálito, um anjo com piolhos. Pastor, por amor de Deus, um anjo. Nós nunca sabemos do que é que um anjo se pode mascarar. De repente ele aparece de uma forma pouco vista. Mas Deus também nos protege na grandiosidade do nosso coração. E então a palavra diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor vai livrá-lo no dia do mal. Diz o verso 2: o Senhor o protege, o Senhor guarda-lhe a vida e o Senhor o faz feliz na terra e não o entrega. Este é o verso 1, só ler o 2. E não o entrega à vontade dos seus.
inimigos. Deus nos protege também pela generosidade do nosso coração. Não me seja egocêntrico, nem me seja egoísta, isso não vale a pena. Não fomos chamados para viver assim, fomos chamados para dar o sangue, para dar a carne, para dar os ossos, ainda dá para fazer uma espinha. Fomos chamados para dar. E quem não presta para dar, não presta para viver o melhor de Deus. Olha, muito obrigado pela sua ajuda. Quem não presta para dar, não presta para viver o melhor de Deus. A pessoa mais generosa é o Pai Celestial que manda Jesus. Jesus foi uma pessoa generosa de coração. Nós também o devemos ser, porque a nossa generosidade nos traz proteção de Deus à nossa vida. Alguém pode bater com a mão no peito e repetir assim comigo: já apanhei hoje, mas é bom para melhorar e viver o melhor de Deus na minha vida. Amém.